Como libertários devem lidar com o Estado em seus dia-a-dias? Em uma desordem altamente socialista como esta em que vivemos, os libertários sempre se deparam com questões éticas e morais à medida que o Leviatã estende seus tentáculos. A cada dia que passa, mais empregos são criados no setor estatal, seja na administração pública, nas agências reguladoras, nas universidades, nos hospitais e assim por diante. Sem contar que o setor dito privado também tem sua dependência das verbas estatais aumentada dia após dia, de modo que, muitas vezes, a distinção entre público e privado fica tênue. Aí vem as perguntas. É certo ocupar tais postos de trabalho? É legítimo que quem valoriza a liberdade trabalhe no setor público ou receba verbas públicas? Enfim, como nós, que prezamos a ética e a liberdade, podemos agir em um mundo controlado e dominado pelo Estado? Para responder a essas perguntas, podemos olhar para o que Murray Rothbard escreveu. O Instituto Rothbard publicou um artigo intitulado justamente Os Libertários e o Estado, em que Rothbard aborda esses pontos. Ele começa nos alertando para uma atitude que considera mais importante: evitar as armadilhas gêmeas e igualmente destrutivas. Que armadilhas são essas? De um lado, o sectarismo ultrapuritano, a posição de que não deveríamos ter contato nenhum com o Estado. Hoje isso é impossível. Quem defende essa posição não poderia sequer andar pelas ruas das cidades, pois elas são geridas pelo Estado. De outro lado, o oportunismo conveniente, a posição de que teoria é uma coisa e prática outra. Quem defende essa posição acaba atuando como fiscal do Leviatã, ao mesmo tempo que se declara libertário. Para Rothbard, os sectários sofrem daquilo que os religiosos chamam de escrupulosidade, um distúrbio psicológico caracterizado principalmente por sentimento de culpa patológica ou obsessão relacionada a questões morais. Os sectários, por procurarem algo que não pode hoje ser alcançado, tendem a encenar virtude e a se isolar do mundo real. Já os oportunistas sofrem da velha hipocrisia mesmo. Eles são pessoas que separam completamente a teoria da prática. Seus ideais libertários ficam muito bem escondidos no armário e não têm qualquer influência em suas vidas cotidianas. Rothbard considera essas duas posições armadilhas que devem ser evitadas a todo custo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, já nos diz a sabedoria popular. Se quisermos evitar essas duas armadilhas, precisamos de critérios para nos guiar. Rothbard dá um exemplo. Imagine que um libertário mora em um apartamento cujo preço de aluguel seja controlado pelo Estado e, portanto, esteja abaixo do valor de mercado. Ele está errado? Não, não está. Ele não é responsável pela lei de controle de aluguéis. Ele é obrigado a viver sob tal lei. Da mesma forma, não há nada de errado em andar por ruas estatais, tratar-se em hospitais estatais, usar aeroportos estatais, alimentar-se de pão feito com trigo cujo preço é controlado pelo Estado, entre outros. Nada disso é culpa dele. Seria insensato e martírico que ele renunciasse a tudo isso. Enquanto libertário, sua responsabilidade é lutar para mudar essa situação estatista, mas isso é tudo o que ele pode fazer naquele momento. Isso não é hipocrisia ou traição, é simplesmente racionalidade e bom senso. Agora, imagine que esse mesmo libertário não só mora em um apartamento cujo preço de aluguel seja controlado pelo Estado, como use este para manter o preço artificialmente baixo ou para diminuí-lo ainda mais. Ele está errado? Sim, está errado, muito errado. Nesse caso, ele não está apenas morando em um apartamento com aluguel controlado. Está defendendo que os fuzis estatais sejam apontados para cidadãos pacíficos, obrigando-os a fazer algo que não querem. Há uma grande diferença entre a primeira e a segunda situação. Uma coisa é viver sua vida dentro da matriz criada pelo Estado, ao mesmo tempo em que tenta trabalhar contra ela. Outra é usar o Estado ativamente para se beneficiar em detrimento de seus concidadãos. Os sectários condenam ambas, os oportunistas as aceitam. Os dois estão errados. Certo, só que esse exemplo do apartamento foi fácil. Existem, porém, outras situações muito mais difíceis. Por exemplo, trabalhar para o Estado.
Claro que, sendo o resto constante, é bem melhor, do ponto de vista tanto libertário quanto pragmático, trabalhar para o setor privado do que para o setor público. Mas suponha que o Estado tenha monopolizado ou praticamente monopolizado a sua profissão, de modo que não haja outra alternativa que não trabalhar para o Leviatã. Pensemos na União Soviética, onde todas as ocupações eram socializadas. Todos os soviéticos eram criminosos porque trabalhavam para o Estado? Não, claro. Eles não tinham outra opção. A União Soviética foi um caso extremo, mas, em menor grau, o que acontecia lá se repete em outros países hoje. Lembre-se, onde há Estado, há socialismo. Aqui no Brasil, por exemplo, várias profissões são praticamente monopolizadas pelo Estado. É impossível exercer a medicina sem interferência estatal, já que ela é bastante regulamentada e carteirizada. Se sua vocação for a de professor universitário, é praticamente impossível achar uma universidade que não seja direta ou indiretamente gerenciada pelo Estado. Universidades particulares também estão obrigadas a seguir os critérios do Ministério da Educação em seus cursos e grades curriculares. Ainda há o financiamento estudantil, que distorce todo o setor. A pesquisa, então, é quase toda financiada por verbas estatais. Em uma situação assim, é tolice e sectarismo puro condenar os professores por estarem trabalhando em universidades estatais. Rothbard diz que não há nada de errado em aceitar esses cargos no mundo de hoje. O que é errado, diz ele, é trabalhar para aumentar a matriz estatal. Ele dá um exemplo de sua própria carreira. Por muitos anos, Rothbard lecionou em uma universidade particular que estava mal das pernas, no limiar da falência. A diretoria tentou corrigir a situação estatizando-se, fundindo-se com a Universidade Estadual de Nova York, que naquela época nadava em dinheiro. As coisas estavam bastante indefinidas e, por isso, havia uma pressão muito grande para que todos os docentes fossem à capital do estado, Albany, para manifestar apoio à fusão. Rothbard recusou-se a fazer isso. Segundo ele, essa eventual fusão implicaria um aumento da matriz estatal ao seu redor, o que seria antiético e imoral. Ainda que a universidade particular recebesse boa parte de suas verbas do Estado, a fusão pioraria a situação. Em seguida, Rothbard nos pergunta: desde que não defendam mais estatismos, os libertários podem trabalhar alegremente para o governo, abandonando assim a própria consciência? Não, claro que não. Ele distingue dois tipos de atividades estatais. Primeiro, aquelas perfeitamente legítimas se executadas por empresas privadas no livre mercado. E, segundo, aquelas antiéticas intrinsecamente, que seriam ilícitas em uma ordem libertária. No primeiro caso, incluem-se os médicos, os professores, os bombeiros, entre outros. No segundo caso, incluem-se os auditores da Receita Federal, os encarregados pelo alistamento militar obrigatório, os controladores de preços, entre outros. Para Murray Rothbard, é aceitável que libertários ocupem cargos estatais no primeiro caso, mas é inaceitável que o façam no segundo. Vejamos como esse critério funciona. Um economista que admira a escola austríaca e se diz libertário, aceita um importante cargo no Banco Central. Pode isso, Arnaldo? Bem, quais são as funções do Banco Central? Primeiro, ele detém o monopólio da falsificação do dinheiro, e um dinheiro fiduciário, que carteliza, privilegia os amigos do rei e possibilita que bancos tenham reservas fracionárias. Segundo, ele regula ou tenta regular os juros, o crédito, o nível de preços e, em última instância, toda a economia em si. Suas funções são inerentemente antiéticas. Ele deveria ser sumariamente abolido. Em uma ordem libertária, não teríamos um banco central impondo sua política monetária. Sendo assim, pelos critérios de Rothbard, aquele economista libertário não deveria ter aceitado o cargo. Ele está aumentando a matriz estatal. Murray Rothbard termina o artigo sintetizando os critérios, os fundamentos que devemos observar enquanto libertários para sermos éticos, morais e racionais neste mundo gerido pelo Estado. Há 3 deles. Primeiro, divulgar e lutar pela liberdade, ou, mais acuradamente, pela não violação de propriedade, da melhor maneira que pudermos. Segundo, se nós estivermos trabalhando na matriz, recusar as tentativas de acréscimo ao estatismo vigente e defender as tentativas de redução. E terceiro, recusar participações nas atividades estatais inerentemente antiéticas. Eu mesmo tenho conflitos quanto à minha participação no Estado, embora a função não seja antiética per se. Algum dia eu os discuto. Mas e você? Concorda com Rothbard? Qual é a sua relação com o Estado? Tem conflitos? Comente aqui, por favor.